Vem conhecer os thrillers selecionados para eu ler num vlog de leitura só de thrillers. Gente, o vídeo que vocês vão assistir hoje foi gravado há 3 meses antes da gente se mudar lá de Santos, que eu gravei pensando em ser, então, já o começo do vlog de thrillers, que eu tô há um tempão falando pra vocês que eu quero gravar. Eu ainda não consegui começar a ler nenhum desses livros, mas eu achei que seria interessante usar esse vídeo como um vídeo à parte, já que eu apresento os livros que eu quero ler. Não sei dizer ainda quando vocês vão assistir a esse vlog, mas se o vídeo tá indo pro ar é porque eu ao menos comecei a ler e a gravar. Vocês vão ver que algumas coisas também mudaram de lá pra cá, né? Não só o local em si, né, de onde eu tô. Tinha livro que quando eu apresentei eu ainda não tinha recebido, mas agora já recebi, já tá aqui comigo. Então bora lá ver que livros eu pretendo ler. Oi gente, eu sou a Iane Simões do Minha Vida Literária. Ano passado eu não li tantos thrillers assim e eu tô em busca daquele thriller pra chamar de meu, aquele livro que vai ser assim, o livro, o suspense, porque eu tô percebendo que tem sido cada vez mais difícil eu encontrar thrillers que funcionem bem pra mim nesse sentido. O que me motivou então gravar, né, esse vídeo foi a minha leitura de janeiro, né, do livro A Outra, da Mary Kubica, que o audiobook inclusive está excelente. Foi um livro que até uma certa parte eu tava gostando muito da leitura dele. No geral, ele tem uma escrita que é envolvente, ele tem uma história, né, que cativa. Só que chegou a determinado ponto ali da leitura que o livro ficou tão previsível, ficou tão óbvio. E aí, conforme a gente foi tendo as revelações, eu fui também encontrando vários furos ou coisas que não foram bem desenvolvidas, bem explicadas. E aí o livro perdeu totalmente a força pra mim. Muitos livros ou até séries, né, que eu venho assistindo nesse estilo, nesse gênero, acabam sendo dessa maneira. Acho que em partes, né, depois de você consumir muito de um determinado gênero, você acaba ficando mais atento às fórmulas, né, que os autores utilizam, às estruturas dessas histórias. Então você já sabe meio o que esperar. Isso para qualquer gênero. Mas o ponto é que quando a gente está falando, né, de romances, a previsibilidade não é um fator essencial. Se você está lendo um romance, se você está lendo uma comédia romântica, você já começa sabendo que o casal vai ficar junto, porque essa é a premissa básica de qualquer romance. Se eles não ficam juntos, se acontece alguma tragédia, o livro já se deslocou para outra categoria. Porque quando a gente está falando de thrillers, a questão da previsibilidade é um ponto, porque se você tem um thriller que é muito previsível, o livro acaba decepcionando, porque você espera que em algum nível você seja surpreendido. E assim, eu não tô falando que todo thriller tem que ser impossível de você prever, porque tem muito livro que eu já li, que eu já tinha sacado perguntas fundamentais, como por exemplo, quem é o assassino, que costuma ser uma das perguntas centrais, né, de thrillers, e ainda assim eu acabei gostando muito da leitura, porque o livro me surpreendeu em outros aspectos. Então, existem maneiras de fazer isso acontecer. Acho que o fator fundamental para mim nem tem sido essa surpresa, mas realmente o cuidado no desenvolvimento, né? Então eu acho que no fundo, né, o principal para mim, independente do gênero, é a gente ter personagens bem construídas, a gente ter histórias bem desenvolvidas, né, em que fiquem sem furos, que você realmente consiga se sentir parte daquilo. E aí por isso que eu resolvi fazer uma seleção aqui de thrillers que eu acredito que pelo menos um deles vai ser uma excelente leitura. E eu acho que tem potencial aqui para mais de um me proporcionar essa experiência que eu tô buscando. E o primeiro livro que eu selecionei aqui, ele foi uma indicação lá do pessoal do Clube de Membros. Ele foi um livro que saiu primeiro pela tag Inéditos. Quem leu falou que foi um dos melhores thrillers do ano passado. Estou falando de Lugar Errado, Hora Errada, da Gillian McAllister, com tradução da Juliana Romero. Esse daqui é um dos que eu mais tô curiosa para fazer a leitura. Não só pela boa indicação das pessoas, mas porque a própria premissa eu achei muito interessante. E também porque eu acho que ele não vai ser um thriller assim tão típico. Então ele vai envolver uma investigação policial, mas ele também vai trabalhar um lado emocional, que é algo que eu gosto muito de encontrar nas histórias. Então a gente tá falando da história de uma mãe e de um filho. Essa mãe esperando de noite o filho voltar de uma festa de Halloween de madrugada,
e ela tá ali meio, né, brava com ele, que ele já ultrapassou o limite de horário que ela tinha imposto pra ele. E aí ela vai ficar mais tranquila quando ela olhar pela janela e ver que esse filho dela tá chegando. Só que aí, pra grande surpresa, o filho dela vai esfaquear um desconhecido, assim, do nada. E aí, depois dele ser preso pela polícia, essa mãe vai acordar no dia seguinte, só que na verdade quando ela acorda não é o dia seguinte, é a manhã do dia anterior. E aí ela entra naquela de, pera, será que eu posso impedir o que meu filho fez? Será que eu consigo impedir esse acontecimento? Só que aí todas as vezes que ela dorme, ela vai voltar cada vez mais no tempo. Então provavelmente isso vai proporcionar para ela, né, a compreensão da construção dos fatos, o que foi que aconteceu. E aí será que ela vai realmente impedir aquele assassinato, vai impedir os acontecimentos? O outro thriller é outro também que eu tô assim muito curiosa, e eu tô falando de A Filha do Guardião do Fogo, a Angeline Bowley, com tradução da Bruna Miranda. E o que me chamou muito a atenção nesse thriller é porque ele tem protagonismo e autoria indígena. Então a protagonista dessa história, ela se sente vivendo em dois mundos. Então, parte dela tá dividida por conta da família da mãe dela, que é branca, conservadora, e a outra parte dela se vê ali apegada à família do pai, que é de uma reserva indígena do Michigan. Então a gente já sabe que é um livro que também vai explorar muito essa questão de identidade. E aí o grande ponto é que na cidade onde ela mora vai chegar um jovem, vai chegar um rapaz que vai mexer muito com essa protagonista, até que ele vai ser acusado de assassinato, e ela vai se ver também envolvida na investigação, trabalhando ali pro FBI, ajudando com os conhecimentos que ela tem sobre medicina, sobre essa bagagem que ela tem, né, advinda da família do pai dela, porque eles estão investigando uma droga nova que surgiu e tal. E aí os outros dois livros eu tenho eles em versão impressa aqui, e são também livros que eu tô muito curiosa para ler. Um deles eu também recebi indicação de ter sido assim considerado um dos melhores thrillers já lidos também. Também foi um livro que primeiramente foi publicado pela Tag Inéditos, e agora a edição dele é pela Planeta. E é Uma Centelha na Escuridão, de Stacey Willingham. E ele tem tradução da Fernanda Dias. E aqui a gente tem a história de uma protagonista que, quando ela tinha 12 anos, ela passou por um período assim de pesadelo. Ela vivia num lugar em que 6 adolescentes desapareceram, e aquilo que já era um terror por si só ficou ainda pior quando foi descoberto que o pai da protagonista era o culpado pelos assassinatos. Aí agora, 20 anos depois, ela precisou enfrentar muita coisa, porque ela vivia o preconceito das pessoas ali ao redor, né, que tentavam colocar ela de lado por conta daquilo que o pai dela fez. Agora ela é uma psicóloga, né, que a muito custo conseguiu encontrar um caminho aí de felicidade para ela. Só que aí as coisas vão começar a dar errado quando duas jovens vão desaparecer, e essa protagonista vai se ver vivendo de novo naquela situação que ela viveu 20 anos atrás. É o pior pesadelo dela acontecendo de novo, e ela não sabe se ela tá sendo paranoica e enxergar os mesmos padrões, né, de antes, ou se realmente existe um padrão e as coisas estão se repetindo. E ele tem elementos que me deixam muito curiosa, então esse aqui eu acho que é um forte candidato a eu gostar muito da leitura. E aí, gente, não vai ter como nem negar, eu tenho um favorito aqui, aliás, um candidato a favorito, antes mesmo, né, de ter lido, mas que eu acho que tem potencial para ser o livro que eu mais vou gostar, e provavelmente vai ser o último livro dessa lista que eu de fato vou ler. E estou falando de A Loucura do Mel, da Jodi Picoult, com a Jennifer Finney Boylan. A tradução dele é da Carolina Simmer. Eu recebi o livro, né, na versão não revisada, na versão não finalizada. Eu sou muito fã da Jodi Picoult. Não conheço a Jennifer Finney Boylan, mas a premissa em si do livro é extremamente instigante, e ele vai misturar tanto suspense com história de amor. Então ele tem cara de ser dos livros que são bem típicos também da Jodi Picoult, de trazer personagens em situações complexas, em questões ético-morais que deixam a gente bem divididos, né? Em geral, os livros da Jodi Picoult, eles trazem também diferentes perspectivas na história. E aqui não vai ser diferente. A gente vai ter, então, primeiro, a história de uma mãe e de um filho, né? A Olivia com o filho dela. E eles estão voltando para a cidade natal da Olivia para recomeçar a vida depois que o marido da Olivia mostrou um lado sombrio. Então ele vai fazer alguma coisa bem grande aí, errada, que vai fazer com que eles se separem e ela vá, né, recomeçar a vida com o filho na cidade onde ela nasceu. E aí, quem também está nessa cidade recomeçando é a Lily com a mãe dela, né? A Lily é uma jovem adolescente e tal.
E o ponto é que a Lily vai conhecer o filho da Olivia na escola onde eles vão estudar. E eles vão se apaixonar e tudo tá lindo, maravilhoso, até que a Lily vai ser morta e o filho da Olivia vai ser indiciado ali, vai ser chamado para prestar depoimento como possível culpado pelo assassinato. Eu já quero saber onde o Mel entra nessa história, mas enfim, como eu gosto muito, né, de como a Jodi Picoult desenvolve os personagens, desenvolve as tramas, eu acho que o livro tem tudo para ser fenomenal, né? Ele é bem grande, como vocês podem ver, então eu acho que a gente vai ter uma história bem densa. Um fortíssimo candidato a favorito dessa lista. Já vão comentando aqui pra mim qual desses livros vocês já leram e quais vocês acham que eu vou gostar ou que eu não vou gostar. Façam as apostas de vocês. Muito obrigada por assistir até aqui, deixar sua curtida, seu comentário, que são formas de ajudar meu trabalho, fazendo com que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e que ele seja entregue para ainda mais pessoas. Outras maneiras que você tem de me apoiar é fazer suas compras utilizando os links que estão aqui no box de descrições e que garantem uma comissão para mim, e também fazer parte do meu clube de membros. E aí, além de me ajudar, com a sua assinatura você também recebe benefícios exclusivos, uma proximidade ainda maior comigo. Beijos e até o próximo vídeo.